Como aumentar a sua fé em Deus? A fé, ela é mais do que acreditar, é confiança. Isso porque uma pessoa ela pode muito bem acreditar na existência de Deus, mas não confiar em Deus, não acreditar em quem Deus é. E ela é essencial na vida de um cristão, afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. No período em que Jesus estava aqui na terra com seus discípulos, estava curando as pessoas, ele esperava algo delas. Ele esperava que elas acreditassem que seriam curadas. Mesmo ele tendo todo o poder para fazer isso, sem precisar depender das pessoas, ele esperava que elas tivessem fé, que elas confiassem nele. E é interessante que em Mateus, capítulo 13, versículo 58, ali no contexto em que Jesus volta para sua terra de Nazaré, o versículo vai dizer que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres ali porque as pessoas não tinham fé. Eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. E a gente precisa sempre tomar cuidado para não viver à base de sentimentos. Porque uma vida assim é uma vida imatura. Os sentimentos são momentâneos, eles mudam constantemente. Mas é aí que entra a fé, que é independente dos sentimentos. Porque não importa se você está desanimado, se você está preocupado, se está com raiva, se está com medo. Ela simplesmente te leva até a presença de Deus, porque você sabe que aquilo é o melhor para você. E consequentemente essa fé vai gerar um sentimento. Independente se você viu, ouviu ou sentiu, nós vivemos porque cremos. Felizes aqueles que não viram e mesmo assim creram. Quando eu passei por uma fase, estava passando por uma fase de dificuldade com relação à fé, eu assisti um vídeo do pastor Antônio Júnior falando sobre isso e ele disse, né, fé é confiança. E para você ter confiança em Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a Deus. Como é que a gente quer ter intimidade, ter confiança em alguém que a gente não convive, que a gente não tem um relacionamento diário, que a gente não conhece direito? Não dá, a gente precisa estar buscando a Deus. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo 5 maneiras de você se aproximar de Deus. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você assistir lá se você quiser depois que acabar esse vídeo. E lá eu também cito a questão da Bíblia, né? A importância da gente ler a Bíblia. E a própria palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir a mensagem, vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos da Bíblia, nós precisamos ouvir pregações, ouvir mensagens, porque assim a nossa fé vai aumentar. Segundo, pare de questionar tudo, pare de ficar... por que Deus quer que eu faça isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que as coisas têm que ser desse jeito? Nós cristãos, a nossa base, o manual de instruções da nossa vida está aqui, ó, Bíblia, Palavra de Deus. Isso significa que o que está escrito aqui é o que é pra gente seguir. E o que contradiz essa palavra a gente precisa deixar de lado. Mas por que tal coisa é pecado? Porque a Bíblia diz que é. Se Deus disse algo pra nós, não adianta a gente querer questionar, a gente levantar nossos próprios argumentos para tentar defender nosso ponto de vista. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Nem tudo realmente a gente vai conseguir entender, mas se a própria palavra de Deus, Deus que é perfeito, que é o Deus do impossível, Deus onisciente, onipotente, onipresente, a nossa mente humana, ela não alcança tamanha sabedoria. Mas tem coisas que a gente não precisa entender, a gente precisa simplesmente confiar. 3. Não seja uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa. Eu já vi pessoas dizerem, inclusive eu acho que eu já fui uma dessas pessoas, que pensa assim... eu vou imaginar que as coisas vão dar errado mesmo, porque aí se der, eu já tava esperando, não vai ser nenhuma surpresa. Não foi pra isso que Deus nos chamou. Isso significa que a gente tem que ser otimista, que a gente tem que ser positivo? Também, mas tome cuidado. Imagine a seguinte situação que você se decide colocar em uma posição confiante, né? Então você faz um planejamento e você tá lá todo positivo, todo confiante que aquilo vai dar certo. Mas tem um detalhe, aquilo não era da vontade de Deus, e aí chega lá e pode dar errado e você vai se frustrar. É por isso que o que eu te recomendo é, seja uma pessoa positiva, mas confiando na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve.
pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os planos deles são melhores, são maiores que os nossos. Nós podemos até ter um palpite, uma possibilidade de que o meu futuro vai ser desse jeito, dependendo das decisões que eu tomar hoje e tal. Mas ninguém pode afirmar nada com 100% de certeza. Nós não sabemos imprevistos que pode acontecer, coisas que achamos que dariam certo e no fim não deu. Mas Deus, Ele tem o conhecimento do nosso futuro, Ele já tem o conhecimento da nossa vida inteira, Ele sabe as decisões que iremos tomar, Ele sabe tudo que vai acontecer. Talvez uma vontade de Deus para você hoje que pareça loucura, vai fazer todo sentido no futuro se você obedecer, se você confiar. Então tenha uma atitude positiva. Se uma coisa não saiu da maneira que você queria, confie em Deus, continue e saiba que Ele tem o melhor para você e saiba que no final as coisas vão dar certo. E às vezes Deus não vai te dar aquilo que você quer, mas Ele sabe e vai te dar exatamente aquilo que você precisa, aquilo que realmente importa. Algo que você pode fazer que te ajuda a ser uma pessoa mais positiva é ser mais grato. Experimente fazer orações apenas de agradecimento, sabe? Apenas agradecendo pelas coisas que você tem, pelas coisas que Deus te deu, e você começa a ver o tanto que Deus já trabalhou e está trabalhando na sua vida. Nas simples coisas, às vezes, que passam despercebidas, porque a gente vive reclamando, a gente quer tudo do nosso jeito, mas na verdade nós temos mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Quarto, relembre os momentos em que Deus te ajudou. Da mesma forma que Deus te ajudou um tempo atrás, em determinada situação, não importa quanto tempo faz, uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente é que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você tem de repente a sensação de que Deus se afastou de você, saiba que isso não é verdade. Pode ter sido você que se afastou dele. Deus continua nos amando da mesma forma. Eu, por exemplo, quando às vezes o desânimo bate, eu tenho que lembrar dos momentos em que eu estava sem vontade de fazer absolutamente nada, tudo era um vazio, eu não tinha ânimo para nada, porque eu conhecia a verdade, eu sabia que sem Deus essa vida não vale a pena, essa vida não faz sentido. Eu não tinha ânimo para continuar, só que quando eu ia e buscava Deus, era isso que trazia esperança de volta pro meu coração, né? Como eu já disse, é como se Ele me tirasse do fundo do poço e me ajudasse a continuar vivendo, pensando no futuro, pensando no que eu já passei, que não vale a pena desistir. E que por mais que o sentimento de alegria não estivesse naquele momento, é pela fé que a gente tem que viver. Então nós precisamos nos lembrar disso sempre, ter consciência de que Deus não nos abandonou, pois Ele é fiel, Ele mesmo disse que estaria conosco até o fim. 5. Espere o tempo de Deus. Acredito que algo que faz as pessoas perderem ou diminuírem a sua fé é o fato de não terem paciência, de perderem as esperanças porque as coisas não estão acontecendo no tempo delas. Parece que a vida das pessoas não saem do lugar, não mudam, elas oram e parece que Deus fica em silêncio, nada muda, nada acontece. Mas deixa eu te dizer algo, Deus, Ele não atrasa e nem adianta os seus planos, tudo tem um momento exato, um momento certo para acontecer. Então tenha perseverança, não haja precipitadamente. Nós precisamos sim fazer a nossa parte também, né? Não adianta ficar deitado esperando que tudo ocorra sozinho, que Deus faça tudo por nós, mas há momentos que não tem o que a gente fazer e nós simplesmente precisamos descansar em Deus, confiar nele, que no tempo certo Ele vai fazer o restante. 6. Não se esqueça em que ao mesmo tempo em que Deus quer cuidar de nós, o diabo quer nos destruir. A gente precisa se lembrar que estamos em uma batalha espiritual constante. O inimigo, ele quer derrubar aquelas pessoas que estão firmes com Deus. É por isso que as pessoas que estão buscando os caminhos corretos sofrem aflições, passam por desânimos, por momentos assim. Mas isso não é pra gente ter medo, isso é pra gente ter consciência de que o mal está contra nós. Se você sofre por ser fiel a Deus, isso é maravilhoso, na verdade, porque você está nos caminhos corretos. Nós não devemos subestimar o diabo, mas temos convicção de que Deus tem poder sobre toda a criatura. Nada ocorre se Ele não permitir. Se tem um Deus todo-poderoso nos protegendo, cuidando de nós, um Deus que nos ama, não devemos nos preocupar. E nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar o mal. E por fim, caminhe com pessoas que são fortes na fé. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função.
temos nossas dificuldades, nossas facilidades, estamos aqui para ajudarmos aos outros. E da mesma forma que você vai aprender, você também vai poder ensinar. Não tem por que a gente querer fazer tudo sozinho, nós precisamos uns dos outros. E essa dica é boa porque ela serve para qualquer situação. Você começa a caminhar com essas pessoas e você começa a analisar o que elas fazem durante o dia, o que elas não fazem, como elas fizeram para conseguir alcançar aquilo, o que essas pessoas têm em comum e enfim, tantas outras coisas. Você conversando, você aprendendo com essas pessoas, isso ajuda muito, porque você vai ver na prática a vida de alguém que tem aquilo que você procura. E se no momento aí você não consegue pensar em ninguém, aprenda com o exemplo dos homens da Bíblia, tantas pessoas aqui fortes na fé. Galera, nossa única esperança é Jesus. É somente por Ele, é somente através dele que nós temos a salvação. Jesus está voltando e logo viveremos eternamente com Ele. Mas para isso nós precisamos continuar a nossa caminhada de fé, não desistir, não deixar que os sentimentos nos enganem, nos abalem, mas persistir na fé. Não deixe o inimigo te derrubar, se fortaleça em Deus, porque se formos fiéis a Ele até o fim, a vitória é certa. Nós sempre temos que estar buscando melhorar e progredir e ficar mais perto e ter mais intimidade, mais confiança no Pai. Se a gente olhar sempre para o nosso Senhor e Salvador, a gente não perde o foco naquilo que é principal, no reino de Deus. É por isso que ainda estamos aqui. Deus ainda tem algo para fazer na nossa vida e a gente precisa continuar vivendo por Ele e para Ele até que chegue o grande dia. Deus abençoe, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.